Mais uma falta, né, Jorge, na entrada do outro duplo. Ele não teve muita sorte, né? Porque ele tocou de leve ali. Esses obstáculos aí, eles caem muito fácil. Interessante, Lucas e amigos do Sport TV, que a gente vinha comentando que a pista estava um pouco tranquila e tudo, mas a gente vê que até agora a gente não teve nenhum percurso sem faltas. Já estamos no 14º conjunto, né? (9,50 pontos perdidos, portanto, para o Lars Nieberg, montando Sprit Faret da Alemanha. 14º conjunto a se apresentar, fica na 6ª posição. Diariamente, Armando Nogueira comanda ao vivo a Tribuna Olímpica. Uma mesa redonda com Júnior, Fernanda Venturini, Robson Caetano, Paula e convidados especiais. Grandes feras comentando sobre os fatos mais marcantes do dia e tudo o que está acontecendo nos Jogos de Sydney. Tribuna Olímpica, diariamente, 8h30 da noite. Olimpíadas de Sydney, uma odisseia Sport TV. Apoio McDonald's, o restaurante oficial das Olimpíadas. Terra, fique por dentro das Olimpíadas. Acesse Terra já. Embratel, faz o 21. Via Embratel, seu dinheiro fala mais. Banco Itaú. Começou a fazer os movimentos sinuosos. A pontuação ao fundo do mexicano Rivera, 61-64, e acompanha a apresentação da holandesa Anke van Gruven, montando o Bonfire. Muita elegância e precisão, ela termina a sua apresentação. Anke van Gruven, da Holanda, montando o Bonfire, é bastante aplaudida, ela fica muito feliz com o seu desempenho. A gente lembra mais uma vez, ela que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Bastante aplaudida a holandesa, a torcida aí presente. Em alguns momentos marcantes da apresentação de Anke van Gruven.
Résultat du numéro 172, 1875 points, pourcentage 75. Pontuação de Ant Van Gruven, montando Bonfire. Acompanhando as provas de adestramento, Jon Pedersen da Dinamarca. Montando o Sprint de Valdemar. Já experiente Jon Pedersen. Você tem imagens agora do tênis, da quadra de tênis em Sydney. Chovendo nesse momento, jogos momentaneamente. É muito bom e ele já tem vários filhos dele saltando na Suécia. Também é aprovado como garanhão. Um bom cavalo. Esse obstáculo aí, ele é muito delicado, apesar da aparência dele ser bastante sólida, ele é bem delicado, a caixetinha de cima é muito leve. Perdeu meio ponto, foi uma bela apresentação, perdeu meio ponto só por causa do tempo, 4 pontos por causa de uma falta. A Maria Gretzer montando Feliciano. Lucas, até agora é o melhor resultado desses cavaleiros que entraram. Ela com 4,5 pontos tem o melhor resultado da prova até o momento. E vocês esperavam, depois de 4 conjuntos, ninguém ter zerado o percurso ainda? Lucas, o percurso é bem exigente. O tempo, a gente está reparando aí que o tempo hoje vai ser um fator decisivo para as pessoas, para os cavaleiros fazerem 0 pontos. É muito difícil, o tempo está muito apertado. Ainda estão poucos cavaleiros, mas tem muita gente com chance de fazer 0 pontos. Vamos acompanhar a prova aí para a gente ver. Muito bem, agora teremos aí, essa foi o 5º conjunto, esse, da Maria Gretzer com Feliciano. Vamos agora um conjunto italiano, Gianni Govoni, montando Las Vegas, da Itália. 6º conjunto a se apresentar. Esse é um conjunto que é bastante consistente também, Gianni Govoni e Las Vegas. Ele é um cavalo Oldenburg, da raça Oldenburg. E ele é um cavalo de 11 anos. Uma égua de 11 anos. Você nota que o cavalo teve um pouquinho a égua, no caso, teve um pouquinho de dificuldade de passar o duplo, esticou um pouquinho as mãos para frente ali na saída do duplo. Ele está usando um hackamore. O amigo pode observar que ele não leva nada na boca, ele atua somente no chanfro do animal. Ali perto do focinho. Botou a mão para frente de novo, mas agora fez a falta. Deu uma barrigada ali em cima do Axel.
Outra falta no vertical. Teve penalização de 2 faltas, 8 pontos perdidos, mais 1 ponto por causa do tempo. Tempo de 101 segundos aí, você viu. Conjunto italiano, o Giovanni Govoni com o Las Vegas. 4ª posição até agora para o italiano. É momento de uma das faltas, né? Estamos acompanhando o hipismo dos Jogos Olímpicos de Sydney, direto do Horsley Park. Esse é o primeiro dia do concurso eliminatório de saltos. Agora mais um conjunto da Arábia Saudita, Kamal Bahandam, montando o Chanel. Tá aí o Neco, Nelson, tá aí torcendo, né? Ele que é técnico da equipe árabe. A Arábia não tem muita tradição, eles pegaram aí o Nelson Pessoa para dar uma arrumada na equipe. Os cavalos ficam normalmente baseados lá no centro equestre do Nelson Pessoa, no Manege Pessoa, na Bélgica. Isso aqui é uma égua de 9 anos também, relativamente jovem. E esse cavaleiro Kamal, ele já participou também dos Jogos Olímpicos em Atlanta. Já comete uma falta no obstáculo número 2. São os cavaleiros também. O Kamal na realidade já teve em Atlanta, mas são cavaleiros que não têm tanta experiência assim no circuito internacional. Importante a gente relembrar aí para os amigos do Sport TV que estão acompanhando o hipismo. A prova de hoje é válida para classificação individual para a final, que acontece aqui no Brasil no próximo sábado às 20 horas, horário Brasil. O resultado para a equipe é contado em uma única prova com 2 percursos, que vai acontecer na quarta-feira, começando às 16h30, às 18h30, perdão, horário Brasil. Refugou agora, hein? Nesse refugo ele perde 3 pontos, né? Isso aí na realidade é um pouquinho de divergência de opinião ali entre o cavalo e o cavaleiro. Chegou um pouquinho mal, não conseguiu controlar o cavalo, fez agora falta outra vez. Agora já tem a prova completamente comprometida aí, né? 19 pontos perdidos, ainda vai fazer excesso de tempo. Bastante penalizado já, 23,75, já está no excesso correndo. Isso pode ser uma grande dificuldade para ele para conseguir se classificar entre os cavaleiros que vão para a final, né? A final que acontece domingo, né? O último dia de Olimpíada, que acontece a final com os 20 melhores conjuntos, não é isso? Na realidade vão os 45 melhores para a primeira fase da prova, que é uma prova também em 2 percursos. E os 20 melhores, aí sim vão para a segunda fase. Os 20 do primeiro percurso, 20 melhores do primeiro vão para o segundo, exato, não é isso? Exatamente. Aí penalização por tempo, também pelas faltas, 31,50, 6ª posição. Entre os 7 que já se apresentaram, está à frente apenas do Ramzi Al-Duhami, né? Que também é da Arábia Saudita, que foi eliminado. Aí Nelson Pessoa. Até agora não foi um bom início para a Arábia Saudita, não. É um trabalho meio duro também, né, do Neco, né? Porque são cavaleiros que
não tem a mesma experiência do que os europeus que correm no circuito europeu, que são provas fortes e tudo mais, mas né, um pouquinho dentro do esperado aí. Amazona norte-americana, Lauren Hogue, montando Clássico. E no Sport TV 1, no Sport TV 3 você pode acompanhar agora a decisão da medalha de bronze no vôlei de praia masculino, partida entre Portugal e Alemanha. A pontuação de Pedersen com o split de Valdemar, dinamarquês. Agora a Holanda vai em primeiro, a Dinamarca em segundo, a Austrália em terceiro, Grã-Bretanha na quarta posição, Espanha em quinto, Suécia na sexta posição. Depois a Alemanha em sétimo, Suíça no oitavo. Suécia, Alemanha e Suíça totalmente zeradas ali. Disputa direta até agora, Holanda, Dinamarca e Austrália. Um pouco mais atrás a Grã-Bretanha e a Espanha. Vamos acompanhar daqui a pouco para você, amigo assinante do Sport TV 1. As provas de atismo na classe Solheim. O público se protegendo da chuva. No placar eletrônico, as provas de adestramento no hipismo, Jogos Olímpicos de Sydney 2000, você acompanhando no Sport TV 1. Você viu o detalhe da holandesa Anke van den Gruven com o Bonfire. Estou acompanhando alguns momentos. Christy Otley List na Austrália, você viu, com Wall Street. E agora imagens ao vivo. Estamos... Tem experiência saltando competição em percursos armados por Leopoldo Palácios. Em 91, no Pan-Americano de Cuba, o Brasil foi medalha de ouro por equipe e era ele que estava armando. E o Vitor Alves Teixeira, naquela ocasião, conquistou a medalha de bronze individual. Sempre lembrando os conjuntos do Brasil nessa prova: Luiz Felipe Azevedo montando Ralph, Rodrigo Pessoa com o Balobê do Rui, André Johan Peter com Calei Joteri e Doda, o Álvaro Afonso Miranda Neto montando Aspen. Vem bem o cavaleiro iraniano. Acho que ele pegou bem até um pouquinho do estilo do Eric Navier. Claro que não dá para comparar, né? Porque o Eric Navier realmente é um maestro do esporte. Mas ele tem um estilo bem suave e tudo mais, bem estilo francês. Já comete duas faltas, começou bem o percurso, né? Agora 8 pontos perdidos. O cavalo parece que sentiu um pouquinho, talvez a mão do cavaleiro esteja um pouquinho pesada. Você vê que o cavalo sentiu um pouquinho, já comete a terceira falta seguida no percurso. Quer ver que o cavalo embrabeceu um pouco, o cavaleiro está com a mão muito forte e isso atrapalha um pouquinho o gesto dos posteriores, que a gente costuma chamar de pés. Foi um bom início de prova, né? Depois realmente ficou difícil para ele.
Esse foi o 9º conjunto a se apresentar, 18,50 pontos perdidos. Résultat du numéro 254. Começou muito bem e acabou terminando o percurso, não foi bom. Aline Forochan, do Irã, montando o Campione, 7ª posição para ele até agora. Primeiro brasileiro a se apresentar, o Luiz Felipe de Azevedo. Será o 16º conjunto a se apresentar. Agora vamos para o 10º conjunto. Nesse momento, com certeza, o Felipe já está ali na distensão, saltando, aquecendo seu cavalo, e a gente vem aí aguardando a entrada dele na pista. Teremos agora Luiz Astolfi montando Filias. É o conjunto espanhol. Filias é uma égua Oldenburg, também de 9 anos. A idade mínima para um cavalo participar dos Jogos Olímpicos é 7 anos. Uma coisa interessante, comentário do Nelson Pessoa, do Neco, treinador da equipe da Arábia e do Brasil também. Ele comenta que, em termos de Olimpíadas, essa é uma das melhores estruturas montadas até hoje em termos de Olimpíadas. O Horsley Park tem capacidade para 50 mil pessoas, né? E tem uma área magnífica, realmente, fica a 45 quilômetros do centro de Sydney. Já comete a sua 3ª falta. Nossa, agora deu uma canelada ali na vertical. O cavalo tá um pouquinho brabo também. Sempre o primeiro dia de competição é sempre mais difícil, né, Jorge? Os cavalos ainda não estão muito ambientados, os cavaleiros também estão um pouquinho ansiosos com o início da competição. Então a gente vai notar que a prova de hoje, normalmente ela vai sempre ter um desempenho um pouquinho pior do que no segundo dia da Copa das Nações, quando os cavaleiros já vão estar... A ansiedade da estreia já passou. (24,25 pontos perdidos. Teve penalização também pelo tempo. Até agora pouquíssimos conjuntos não foram penalizados pelo tempo, né? Realmente 1 minuto e 38 aí está sendo pouco para os conjuntos nesse primeiro dia. A gente pode observar ali no paddock, observando o Luiz Astolfi, o Paul Schoekemann, que é um dos maiores comerciantes de cavalo do mundo. Até agora você vê aí a Maria Gretzer com Feliciano da Suécia em primeiro, Ian Miller com Dorin Corda em segundo, do Canadá, Laura Kraut dos Estados Unidos com Liberty em terceiro, depois o conjunto italiano, o conjunto suíço. Você está vendo até agora, e o árabe, né, foi eliminado, Ramzi Al-Duhami, depois de 10 conjuntos que se apresentaram. Você nota que até agora apenas um único conjunto, o conjunto número 2, a Laura Kraut com a Liberty, foi o conjunto que não cometeu excesso de tempo. É verdade. Agora, conjunto japonês, né? Cavaleiro japonês, o Ryuma Hirota, montando Man of Gold. Vamos ver como é que vai se comportar aí esse cavalo Man of Gold. Ele é um cavalo puro sangue australiano. E ele tem 20 anos, já é uma idade bastante avançada, ainda mais para um cavalo que está nesse nível olímpico aí. Vamos observar bem como é que vai se comportar aí Man of Gold.
Esse é um cavaleiro bastante jovem também, tem 24 anos. Para vocês até agora, teve algum obstáculo mais difícil do que os outros? Olha, Lucas, na minha opinião, não sei se o Jorge concorda comigo, mas aquela linha que a gente vai acompanhar aí, vamos acompanhar juntos, a linha que vai para o duplo com a entrada de tríplice e a saída de Oxer, para mim tem sido a dificuldade maior da prova até agora. Eu acho que sim. Também depois algumas coisas isoladas que estão delicadas, como aquela cancelinha branca. Essa linha que eu comentava, ó, você vê que esse cavaleiro já teve dificuldade na entrada, apesar de não ter feito falta. Essa linha composta por aquele primeiro muro, depois o duplo de tríplice e Oxer e depois a saída com outro muro branco, para mim é a linha de maior dificuldade na prova. Agora não deu para o cavalo livrar ali a falta não, chegou um pouquinho apertado na entrada de vertical. Aquela entrada de vertical também é bem delicada, essa testeira também é bastante delicada. O cavaleiro se desorganizou bastante aí, derrubou os dois do duplo. 20 pontos só de penalização por faltas, né? Sexta falta. Aí você já vê que o cavaleiro já se desconcentrou, já tudo saiu do lugar ali e nesse momento ele deve estar torcendo para o percurso acabar o mais rápido possível. Até para não fazer tão feio assim, né? Eu tinha um pouquinho tava curioso para ver qual seria o desempenho desse cavalo, porque ele tem 20 anos, é um pouco velho. Mas ele está saltando com disposição. As faltas eu acho que foram um pouco mais por culpa do cavaleiro. Problema de aproximação, aí também é a mesma coisa. O cavalo está um pouquinho fora da mão dele, ele não conseguiu controlar, aproximou demais aí um buraco com essa espécie de, como se fosse imitando uma ponte em cima. Bastante penalizado, acho que também pode dar adeus aí a classificação para a final, porque vai ficar um pouco difícil. É o Ryuma Hirota, né? Montando Man of Gold, cavaleiro do Japão. 10ª posição até aqui, 33,75 pontos perdidos. Próximo conjunto, Manuel Torres, da Colômbia, montando Marco. 12º a se apresentar, está chegando a hora do primeiro conjunto brasileiro, né? Daqui a pouco o Luiz Felipe de Azevedo, 16º a se apresentar. Vamos agora ao 12º com o Manuel Torres. Vocês viram ali a saída que o japonês deu da cela ali na entrada. Coitado, Man of Gold aí também não teve muita culpa nesse monte de falta não, acho que está mais por culpa do cavaleiro. O cavalo é bastante valente. Esse próximo conjunto que a gente vai acompanhar é um conjunto meio brasileiro, porque esse cavalo Marco é um cavalo criado no Brasil, um cavalo BH. O cavaleiro colombiano, né, Manuel Torres? Esse é um cavalo de 9 anos, o Marco. Esse cavalo é muito famoso na Colômbia. Manuel Torres também participou em Atlanta dos Jogos Olímpicos, no salto. Vai então para o início do percurso. Torcei um pouquinho para ele porque é criação brasileira esse cavalo. Isso é muito interessante. O Brasil tem uma criação relativamente nova. Antigamente a gente sempre tinha cavalos importados nas nossas equipes, agora a gente já está até exportando cavalo para alguns outros países. É um cavalo de nível olímpico aí na Colômbia. Um ponto para a criação brasileira. E falando nisso, né, Jorge, nas Olimpíadas de Atlanta nós tínhamos 3 cavalos da criação brasileira participando, sendo 2 da equipe do Brasil, né? Exato. No criatório do Aras Joter, lá no sul, do empresário Jorge Gerdau e Johan Peter. Uma grande contribuição, realmente é um orgulho para o país.
Ele começou muito bem a prova, até agora zerando o percurso. Um pouquinho de desentendimento ali, o cavalo não sabia se era para sair mesmo, ele ficou um pouquinho confuso, fez a falta na entrada. Eu vou ficar devendo um pouquinho de informação para os amigos aí que estão acompanhando sobre esse cavalo. Vou tentar ver para as próximas transmissões aqui do Sport TV, saber um pouquinho mais sobre quem foi o criador desse cavalo. Ficar devendo essa informação, ver se consigo passar ela para os assinantes aí nas próximas transmissões. Bem-vindo para o final do percurso, a última linha. (13,25 pontos perdidos, né? 103 segundos, pouco mais de 103 segundos. O Manuel Torres montando o marco, cavalo brasileiro, cavaleiro colombiano. 12º conjunto que se apresentou. 7ª posição até agora para o colombiano. Lembrando que é apenas uma passagem, sem desempate. Aí a reação do técnico. Essa aqui é a primeira passagem, que na próxima eliminatória já teremos valendo medalha também para o concurso por equipes, a chamada Copa das Nações. Hoje vale para o concurso individual de saltos. Exatamente, Lucas, e a gente vê que vai se aproximando a hora do Felipe entrar na pista. A gente fica bastante curioso com o desempenho do Felipe. O cavalo dele é muito bom, o Felipe é um cavaleiro extremamente experiente, fantástico. Agora é um conjunto relativamente novo. O Felipe e o Ralph estão juntos há menos de um ano, então a gente vai torcer muito aí e certamente contar com a habilidade do Felipe para que tenha um bom desempenho aí em Sydney. Japonês Taizo Sugitani montando Mania Jolie. Esse é mais um cavaleiro bastante jovem, de 24 anos, e monta esse cavalo Mania Jolie, que é um cavalo criado na Nova Zelândia, que é um criatório tradicional para cavalos de concurso completo. Já comete a falta no segundo obstáculo. Esse também é um conjunto que não roda muito pelo circuito europeu não. Ele está em número 200 do ranking, esse cavaleiro. E esse cavalo é um cavalo número 288 do ranking. Eles participaram também da final lá na Copa do Mundo em Las Vegas, em abril. Falta de pé na saída do óxido. Se ele quisesse complicar um pouquinho mais ali, aquele duplo ali rústico, ele teria feito a entrada de paralela, as duas varas de cima do óxer da mesma altura, complicaria um pouco mais. Ele deixou ali um óxer com a primeira vara do óxer um pouco mais baixo. É um bom resultado, não é ruim não, 8,75. Vamos ver a posição dele até aqui. Taizo Sugitani do Japão montando Mania Jolie. 13º conjunto a se apresentar. 4ª posição até agora com 8,75 pontos perdidos.
Agora o próximo a entrar na pista é um cavaleiro da equipe alemã. Como a gente já disse no início da transmissão, uma das favoritas à medalha. Lars Nieberg, cavaleiro alemão muito famoso, participa bastante aí do circuito europeu, tem vários títulos. O Jorge vai passar algumas informações sobre esse conjunto. Esse cavalo daí, o Spree, ele é um cavalo hanoveriano de 15 anos. E o Lars Nieberg, é interessante que ele montava um outro cavalo que faz parte da equipe da Alemanha, o For Pleasure. A Alemanha que ficou com a medalha de ouro no individual em Barcelona, com o Ludwig Pierbaum, e também ficou com a medalha de ouro em Atlanta, no concurso individual, com o Ulrich Kirchhoff. Chefe de equipe da Alemanha. O Lars Nieberg, ele participou também em Aachen, da equipe da Alemanha, que venceu a Copa das Nações. Cavalo aí de 15 anos, hanoveriano. Aqueles que gostam aí da filiação dos cavalos, é um filho de Eiger One. Esse cavaleiro foi vice-campeão também numa final da Copa do Mundo. Perdeu para o Rodrigo Pessoa com Balo B. Opa, faltinha na entrada do duplo. Aquilo é bem delicado também, aquele duplo ali. As varas são bem espaçadas. Mais uma falta, né, Jorge, na entrada do outro duplo. Ele não teve muita sorte, né? Porque ele tocou de leve ali. Esses obstáculos aí, eles caem muito fácil. Interessante, Lucas e amigos do Sport TV, que a gente vinha comentando que a pista estava um pouco tranquila e tudo, mas a gente vê que até agora a gente não teve nenhum percurso sem faltas. Já estamos no 14º conjunto, né? ,50 pontos perdidos, portanto, para o Lars Nieberg, montando Sprit Faretz da Alemanha. 14º conjunto a se apresentar, fica na 6ª posição até aqui, 9,50 pontos de penalização. Nós vamos então para o intervalo. Já já a gente volta com mais hipismo para você, direto do Horsley Park. Sydney 2000, uma odisseia, Sport TV. Sydney 2000, uma odisseia, Sport TV. Apoio Banco Itaú, o seu banco na era digital. Celta, venha conhecê-lo na sua concessionária Chevrolet. McDonald's, o restaurante oficial das Olimpíadas. Terra, fique por dentro das Olimpíadas. Acesse Terra já. E Embratel, faz um 21 via Embratel, seu dinheiro fala mais. Amar intensamente. Do hipismo, primeiro dia, concurso de saltos dos Jogos Olímpicos de Sydney. Vamos agora acompanhar mais um conjunto, 15º a se apresentar. O japonês Tadayoshi Hayashi montando o Swanky. O Swanky é um cavalo irlandês de 11 anos. E esse cavaleiro Tadayoshi Hayashi tem 32 anos.
É o conjunto que antecede a primeira participação de brasileiros, com o Luiz Felipe de Azevedo montando o Ralph daqui a pouco. É o 16º conjunto, será o 16º a se apresentar. Esse cavaleiro tem o número 174 do ranking da FEI. Cavalo com galope bonito. A Irlanda é um criatório muito tradicional de cavalo de salto. O cavalo que o Rodrigo pulou nas últimas Olimpíadas em Atlanta, ele também era um cavalo dessa linhagem irlandesa. Vem saltando muito bem, né, Jorge? Muito bom. Boa passagem ali no duplo, bom conjunto. Verticalzinha bem delicada mesmo. Ali aproximou um pouquinho, chegou um pouco mal, um toquinho é fatal, é falta. Caiu perto do rio ali, mas não foi falta. Só é falta se tocar com qualquer um dos membros ali das patas ou na água ou na faixa do rio. A impressão do boleto na faixa não é falta. Só teve uma falta, né? E a penalização por tempo, 5,75, foi muito bem. O Tadayoshi Hayashi. Aliás, os japoneses estão fazendo bonito, né? Tivemos aí o Taizo Sujitani também, com 8,75. Olha a torcida japonesa aí presente no Horsley Park. Bom, o próximo conjunto é o brasileiro, Luiz Felipe de Azevedo e Ralph. Uma coisa interessante é que o mesmo proprietário do Ralph, o empresário português Diogo Pereira Coutinho, é também proprietário do Balubê do Rouet, cavalo do Rodrigo. Terceira posição até agora para o japonês. Vamos então acompanhar o brasileiro, Luiz Felipe de Azevedo. Primeira participação brasileira no concurso de saltos e hipismo, Jogos Olímpicos de Sydney. Você está vendo aí até agora a classificação. Depois de 15 conjuntos, né? Maria Gretzer continua na frente, depois Ian Miller, são os dois primeiros. A gente pode ver ali o Axel Verlooy, que ele é o treinador parece ser o treinador da equipe do Japão, o belga. E aí o Filipinho, Luiz Felipe Azevedo, com o Ralph. Tem 47 anos, é o Luiz Felipe de Azevedo. Mas você vê que o Felipe, ele tá fininho, ele tá numa forma, parece uma excelente forma o Felipe Azevedo. Aí o Necos vai acompanhar o percurso do Felipe. Expectativa aí do Brasil, Ralph. Primeira grande participação do Felipe com o Ralph. Vamos torcer aí para que o Felipe tenha um bom desempenho. Luiz Felipe que é carioca, né? Ouro por equipes nos Jogos Pan-Americanos de Havana, 91, tricampeão sul-americano individual, 81, 82 e 98. Excelente salto ali no número 2. A gente vê que o cavalo é muito bom, vem saltando bem. É o hanoveriano, 12 anos. Muito boa passagem no duplo. Passou com perfeição. A linha que a gente julgou aí ser a mais difícil da prova, o Felipe já ultrapassa com perfeição. É um cavaleiro de uma habilidade incrível, né, Jorge? Não, a gente tem que lembrar também que nas últimas Olimpíadas o Felipe contribuiu decisivamente para a medalha de bronze conquistada por equipe com um cavalo que ele montou praticamente uma semana antes dos Jogos.
Agora com o Ralph, que é um cavalo de um pouco mais de... Aí cometeu uma falta, uma pena, mas vem saltando super bem. Ele conseguiu com a Cassiana Jotera um resultado excelente. E ele teve pouquíssimo tempo para se adaptar à égua. Era uma égua bastante complicada. Agora com esse cavalo Ralph, ele vem dando um show realmente. Uma pena a falta ali na testeira azul, uma testeira bem delicada. Acho que ali o cavalo aproximou um pouquinho demais.